Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso programa semanal Tesauros Abscônditos, com o qual nós queremos, a cada semana, meditar o Evangelho que a liturgia nos propõe para a celebração dominical. Hoje, terceiro domingo do tempo pascal, nós especialmente estamos lendo o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, dos versículos 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Pois bem, meus irmãos, nós temos visto ao longo das últimas semanas, dos últimos domingos, as aparições de Jesus ressuscitado, essa realidade que vai perdurar até o domingo de Pentecostes, nas próximas semanas. Nós teremos ainda muito presente esse fato que muda a história também, muda o coração daqueles apóstolos amedrontados, que semana passada nós vimos, trancafiados no cenáculo, e os transforma em missionários, os transforma em testemunhas. O Espírito que fala através dos apóstolos, nós vemos isso também na primeira leitura de hoje, como Pedro não tem medo de pregar a verdade da ressurreição da vida de Cristo, né, que tendo sido morto, está vivo, e eles tendo experimentado, tendo estado com ele, tendo visto, tendo tocado as suas feridas, as suas chagas agora gloriosas, eles podem dar testemunho dessa verdade. Jesus está vivo. Hoje nós estamos ouvindo, nesse evangelho da liturgia deste terceiro domingo, uma continuação da própria manifestação que São Lucas nos apresenta. Já lemos isso lá na missa vespertina da missa de Páscoa, do domingo de Páscoa, quando os 2 discípulos, voltando para a sua comunidade em Emaús, encontram-se com Jesus pelo caminho, e Jesus ali vai pregando, falando do Messias, o que deveria suceder, aquilo que hoje também aparece no versículo 45, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Aconteceu também naquele momento, e já ouvíamos isso na cena tão famosa dos discípulos de Emaús. Eles, voltando a Jerusalém, tendo contado aos apóstolos o que viram, o que testemunharam, o ato seguido a este relato é o evangelho que hoje nós estamos escutando. Isso ainda acontece naquele domingo festivo, naquele domingo solene. Jesus está aparecendo aos seus. Jesus está manifestando, mostrando a glória que agora
o Filho de Deus, com a qual o Filho de Deus agora foi glorificado, né? Tendo sofrido a morte, tendo padecido, ele que havia anunciado que o Cristo sofreria, ressuscitaria no terceiro dia, agora eles podem realmente perceber e entender as palavras de Jesus sobre a sua perseguição, sobre a sua paixão, sobre a sua morte e ressurreição. Mas gostaria apenas, para também não nos prolongar demasiado na meditação tão bela deste Evangelho, este Evangelho nos traz uma cena tão bonita, né? Jesus, uma vez mais, se coloca no meio dos seus, uma vez mais deseja manifestar a vida que a nossa vida escondida nas mãos de Deus é já manifestada na ressurreição de Jesus. Jesus é a nossa segurança. Jesus é a realização já dessa promessa de Deus que Ele continua fazendo aos nossos corações, de encontrarmos a vida verdadeira junto dEle. Aquele que crê no Filho de Deus não perece, mas tem a vida eterna. Isso, gostaria apenas de destacar aquela mensagem que perpassa as leituras deste domingo. Na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, depois de Pedro anunciar a vida de Cristo, a vida do Senhor ressuscitado, depois de chamar a atenção para os pecados daqueles que levaram Jesus à morte, convida também os seus ouvintes a não viverem na ignorância, mas, sobretudo, versículo 19, capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, nos traz essa frase de São Pedro: sobretudo, arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. É isso que Jesus diz no final do Evangelho de hoje também, fazendo dos seus apóstolos, dos seus discípulos, as testemunhas desta realidade tão espetacular da vida nova em Deus, da ressurreição do Senhor. Eles são chamados, são enviados a anunciar a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Isso que chega também ao nosso coração nos dias de hoje. São belas as palavras de São Bernardo, que gostaria de citar no final desta nossa meditação, sobre essa conversão, sobre esta mudança de vida, sobre esse perdão dos pecados que agora a Igreja precisa anunciar. Jesus transforma a nossa vida e transforma a nossa vida em santidade. Dirá São Bernardo, passo a citar a partir de agora: Senhor, que nos dais? Dou-vos a paz, deixo-vos minha paz. Basta-me isto, aceito com gratidão o que me deixais. Estou contente assim, e certo de que aí está todo o meu bem. Paz quero, paz desejo e nada mais. A quem a paz não basta, nem vós bastais. Sois de fato a nossa paz, vós que de dois povos fizeste um só. Reconciliar-me convosco, reconciliar-me comigo, eis o que me basta, meu único necessário. De fato, quando estou contra vós, sou pesado a mim mesmo. Devo estar atento para não ser ingrato ao benefício da paz que me dais. A vós, ó Senhor, a glória. Para mim está bem a paz. Livrai-me, Senhor, do olhar soberbo e do coração insaciável que anseia inquieto pela glória só a vós devida. Do contrário, nem terei paz, nem alcançarei a glória eterna. Que Deus lhe abençoe e guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.